Olá, bom dia, graça e paz. Vamos refletir juntos nessa manhã? A palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 9, o apóstolo Paulo ele diz: é necessário que haja entre vós heresias para que aqueles que são sinceros se manifestem. Quando nós não concordamos com uma coisa, não quer dizer que nós não podemos falar o que é certo e o que é errado. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós começamos um processo de aperfeiçoamento, um processo de mudança de vida, de mudança no nosso caráter, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de ser. Porque Jesus ele veio transformar a nossa vida, Jesus ele veio transformar o nosso caráter. Jesus ele vem nos ensinar através do Espírito Santo que através da Bíblia, né, através dos ensinamentos, da leitura diária da palavra de Deus, nós conseguimos alcançar o caráter de Cristo, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Nós sabemos que não é fácil, principalmente nos anos que nós estamos vivendo na atualidade. Né? Quantas heresias, quantas coisas erradas, quantas pessoas inadequadas, né, vivendo do evangelho para se enriquecer, né, pessoas se tornando milionárias por usar o nome de Jesus, por usar o nome, por usar a Bíblia Sagrada, né, pessoas que não têm vida nenhuma, testemunho nenhum, né, de mudança de vida, que estão atraindo, né, milhares de pessoas, milhões de seguidores, tudo por causa do dinheiro. Quando o apóstolo Paulo fala que é necessário que haja entre vós heresias, ele segue dizendo que para que os que são sinceros se manifestem. Eu não posso transferir a culpa dos meus erros e das minhas falhas por causa do que as outras pessoas fazem, por causa do que as outras igrejas praticam, por causa de atitudes erradas de outras pessoas. Como eu sempre tenho falado nos meus vídeos, a salvação ela é individual. É muito importante que, independente de tantas coisas erradas que nós estamos presenciando nesses últimos tempos, né, eu e você viemos lutar todos os dias para manter a nossa salvação intacta até a volta de Jesus. Hoje, se você abrir o obituário da sua cidade, você vai ver o quanto de pessoas que partiram hoje desta vida. Né? E se nós partirmos aqui de uma forma inadequada, possivelmente nós não vamos herdar a vida eterna. Nós não vamos herdar a salvação. Hoje, por causa de dinheiro, né, de você viver milionário aqui na Terra, né, durante 30, 40, 50, 70, outros até têm o privilégio de viver até 100 anos, vivem aqui, mas e a eternidade? Como vai ser na eternidade? Né? Nós vamos viver eternamente com Deus ou nós vamos ser lançados no lago de fogo e enxofre, como diz Apocalipse? Eu e você precisamos de entender muito bem, né, a responsabilidade individual de cada um de nós. Deus, mais uma vez, tem te dado a oportunidade para você mudar de vida, para você mudar de atitude, para você abandonar os erros, as falhas, os pecados e se aproximar de Deus. Você não tem que se isolar das pessoas para se manter intacto na sua fé e na sua intimidade com Deus. Claro que não. Você tem direito de falar o que é certo, o que é errado. Né? Tem muitas coisas nas Escrituras Sagradas que são discutíveis. Né? Quando fala a respeito de arrebatamento da igreja, tem pessoas, tem igrejas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação que está por vir. Outros será durante e outros depois. Todos esses três têm bases, né, sólidas para te ensinar dessa forma. Então cabe a você analisar, analisar todas as coisas e reter o que é bom. Só que tem outras coisas que são indiscutíveis. Né? Para você estar dentro de uma igreja, é importante você olhar a liderança daquela igreja. Você tem que olhar os ensinamentos daquela igreja. Eu faço uma ilustração para que nós possamos entender que todas as religiões, elas têm grandes coisas boas nela. Tem muitas coisas boas. Quando você tem um animal, seu animal, o cachorrinho, ele contraiu raiva. E o veterinário falou, não, você tem que sacrificar esse animal.
que você vai fazer? Você estava acostumado a jogar um pedacinho de carne para ele todo dia, um pedacinho de pão, né, para ele todo dia de manhã. Aí o veterinário vai te passar um veneno, né, um venenozinho pequenininho, e você vai colocar no meio daquele pedaço de carne ou no meio daquele pedaço de pão que você é acostumado a jogar para ele todo dia. O que vai acontecer com o cachorro? Ele vai morrer. Né? E o que matou o cachorro? Foi o pedaço de pão, o pedaço de carne, que era muito bom, que ele estava acostumado a alimentar, ou o veneno? Claro que foi o veneno. E o veneno era pequeno. Assim também, quando nós falamos a respeito de religião, tem muitas religiões boas, mas lá no fundo tem o veneno que te mata. Tem igrejas que têm a sua própria vida, tem uns da sua própria Bíblia, né? Tem uns que se denominam testemunhas, né? Eles falam de Cristo, eles pregam Cristo, mas da forma deles, tem a Bíblia segundo eles. Tem outros que ensinam, que falam de Jesus, né? Só que acreditam que você morre, nasce de novo, morre, nasce de novo. Esse, segundo a Bíblia, é o veneno que as pessoas têm se alimentado. Outros defendem Cristo, mas a Bíblia não é o principal para eles. A Bíblia não é o parâmetro de regra, fé e prática para essas igrejas. Tem outras que você falam de Jesus, te ensinam sobre Jesus, mas você tem que aceitar os ensinamentos de uma profetisa, né? Ellen White. São pessoas do bem, são pessoas boas que estão lá dentro. Né? Mas infelizmente, segundo a Bíblia, que é o nosso referencial de regra, fé e prática, eles estão se alimentando, né, de um veneno que vai possivelmente levá-los a uma condenação eterna. Por isso que a nossa luta tem que ser constante para viver em santidade. Né? As heresias, elas são necessárias, não para que nós possamos julgar as pessoas. Nós precisamos de analisar e falar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eu e você somos chamados para manifestar, é o que o apóstolo Paulo falou. É importante que haja entre vós heresias, para que aqueles que são sinceros se manifestem. Hoje, nos altares da igreja, tem pessoas no segundo, no terceiro, no quarto casamento, que são líderes daquela igreja. E para ela está tudo bem. Só que a Bíblia diz que o líder de uma igreja, ele tem que ser marido de uma só mulher. Mas hoje nós estamos vivendo, né, a apostasia da fé, a apostasia das escrituras sagradas. Por isso você que entregou a sua vida para Jesus e ainda não entregou, você é chamado dia após dia para tomar essa decisão, né, e se aproximar de Deus através da fé, através da oração e através da leitura da palavra. A igreja é importante, né, mas 90% das igrejas se tornaram clubes sociais, para massagear o nosso ego. Né? Quem somos nós realmente? Quando eu olho para dentro de mim, quantas vezes eu me sinto como um sepulcro caiado? É o que a Bíblia diz. Né? Por fora nós temos paz, por fora nós transmitimos, mas escondido das outras pessoas, olha as práticas que nós temos todos os dias. A gente ia para a igreja há anos atrás para ser confrontado por nossas práticas. Hoje não. Hoje nós vamos para a igreja e somos massageados nos nossos pecados. Não tem problema. Deus, ele é amor. Deus, ele é um Deus de perdão. Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus de misericórdia. Claro que sim. Deus tem todos esses atributos. Mas Deus, ele requer de cada um de nós, de mim e de você, renúncia. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Aquilo que a Bíblia diz que é errado, é errado. Para que você vai continuar insistindo, vivendo uma vida aqui na Terra, 30, 40, 50, 70, outros 100 anos, para viver longe a eternidade, viver, né, uma vida de sofrimento depois. Então é só você entregar a sua vida para o Senhor Jesus, você pode fazer isso hoje, nessa manhã. Né? Tem igrejas boas, tem igrejas sérias, tem coisas que são discutíveis, tem coisas que não. Então cabe a você analisar se aquele local onde eu estou, tendo muitas coisas boas, lá no fundo tem o veneno, assim como eu fiz a ilustração do cachorro, né? Ou você tem total segurança de estar naquele lugar. Então valorize, entre na visão, né? Procure falar do amor de Jesus para as outras pessoas, porque quem que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo não sou eu, é o Espírito Santo.
Cabe a nós falarmos do amor de Jesus. Cabe a nós falarmos da importância de você entregar a sua vida para Jesus. Lembre, hoje pode ser o último dia de vida, né? Meu ou até de vocês. Então, partir sem Jesus é o maior erro da nossa vida. A vida eterna é estar em Jesus, é viver em Jesus, é andar com Jesus. Não deixe de se aproximar de Deus todos os dias. Baixe a Bíblia no seu celular, né? Pega a Bíblia, lê 5 minutos, 10 minutos, cria essa prática, né, de você se aproximar de Deus. Toda vez que você for ler a Bíblia, pede ao Espírito Santo para te orientar, para te mostrar a realidade daquilo que você está lendo. A salvação era individual. Você e eu somos responsáveis por ela. Lute todos os dias para viver em santidade e viver na presença de Deus. Um abraço e fiquem todos com Deus.